E falando em família, a gente não pode deixar de falar sobre os filhos. Você vê agora a segunda reportagem da série Juntos pela Vida, que mostra as leis que podem barrar ou contribuir para o aborto no país. Era um casal jovem, poucos meses de namoro, e a notícia que ninguém queria naquele momento: gravidez. No impulso, Pedro acompanhou, na época, a namorada a uma clínica. Tem uma coisa que eu lembro perfeitamente de olhar no rosto de cada pessoa ali para ver, né, se alguma delas me olhava no olho e de alguma forma a gente se encorajava a desistir, né? Saber que um filho está a caminho pode representar vários começos. Pedro, depois de alguns anos, deu um novo rumo à sua vida. Assim acontece com tantas mulheres que desejam recomeçar a partir de uma gestação e descobre que o filho terá grandes desafios, como uma doença ou síndrome. É o caso da microcefalia, que atingiu mais de 1.500 crianças no último ano. A má formação cerebral só pode ser detectada com segurança quando a gestação se aproxima do 6º mês ou após 24 semanas. Uma ação que está no Supremo Tribunal Federal para ser julgada pede para que o aborto seja liberado para as mulheres que tiverem o vírus da Zika. A criança não precisaria ter a microcefalia comprovada para que a mãe ganhasse o direito de tirar a vida do próprio filho. O problema é que esse tipo de projeto de lei daria margem para abortos relacionados a outras doenças. É purificação de raça, foi o que Hitler queria fazer, né? Não é possível que ainda nesse tempo que nós estamos vivendo existam pessoas tão brutais que ainda queiram fazer esse tipo de ação, um assassinato dos mais vulneráveis. Os exemplos de superação nas Paralimpíadas esse ano no Brasil comoveram o mundo e provaram que uma doença não é limitação para uma vida digna. Esse grito silencioso de quem ainda nem veio ao mundo vê o destino traçado muitas vezes pela política. No Congresso Federal tramitam mais de 200 projetos de lei que tratam do aborto. Existe uma cultura de morte querendo ser implementada e implantada na nossa sociedade, mas a nossa sociedade, ela é totalmente pró-vida, né? Na verdade, a cultura de morte, ela é trabalhada, ela é arquitetada, ela é planejada e ela é custeada por uma minoria. A legislação brasileira permite o aborto em casos de estupro, risco de morte para a mãe e fetos anencéfalos, ou seja, com má formação do cérebro. Em outras situações, o Código Penal prevê penas de 1 a 3 anos de reclusão para a grávida. Para o profissional de saúde, a pena é de 1 a 4 anos, 8 se a mulher morrer. O caminho correto, né, vamos dizer assim, seria realmente denunciar isso, principalmente para as autoridades. Qual a primeira autoridade? O Ministério Público Estadual. Porque o Ministério Público Estadual ele tem essa legitimidade, vamos dizer assim, de pegar esse caso, investigar e fazer uma autuação, né? Um dos argumentos para quem defende essa prática seria a diminuição de abortos caso fosse legalizada, mas não é preciso ir longe para ver que não é bem assim. Em 2012, nosso vizinho Uruguai foi o segundo país latino a descriminalizar a prática. Em 2013, foram registrados 4.000. No ano seguinte, esse número dobrou. Essas pessoas, esses grupos contrários à vida, eles querem que o governo, que o Estado apoie a morte. E por que o Estado não deve apoiar a vida, sendo que isso é constitucional? Então... E apoiar a vida é o que desejava Pedro naquele ano em que não teve a chance de opinar. Na época, eu, de certa forma, por ter sido convencido de que aquilo não era uma decisão minha, né, mas dela, e que simplesmente meu papel como pai era apoiar, né, qualquer que fosse a decisão dela, eu me sentia muito mal, muito triste, eu chorava. Lembranças difíceis de serem esquecidas. Porque até hoje eu sei exatamente o endereço, eu sei exatamente onde é a casa, tudo, né? Quando você entra, o que você vê é um profundo silêncio, né, de dor. Lembranças superadas com a força da fé. Convertido, porque na época eu não era católico, eu entendo que eu tinha sim opção na época, né? E às vezes até no início me questionava por que isso não chegou até a mim na época, né? Mas eu percebo que hoje realmente assim eu consigo com o meu testemunho ajudar muitas pessoas, né?